Então, vamos lá. Vamos falar de O Apanhador no Campo de Centeio. É, Cara, eu não sei como começar esse vídeo, porque eu nunca fiz, além, né, de eu nunca ter feito isso, eu também, sei lá, nem gosto de esse papo de o livro tal foi feito em tal ano e não sei o que, e isso daí não importa. Bom, vou começar então da forma como o livro O Apanhador no Campo de Centeio começa, porque a primeira frase do livro, eu não tô com ele aqui comigo, ele tá na casa dos meus pais, então eu não vou poder ler, mas eu falo. Eu já li esse livro tantas vezes que eu acho que eu meio que já decorei, pelo menos um pouco, ele do começo dele. E o começo do livro começa de uma forma incrível, pelo menos pra mim. Quando eu li a primeira vez, foi algo que me chamou muita atenção. E chama atenção até hoje, na verdade, se você for parar pra pensar objetivamente. Mas ele começa com o cara simplesmente falando: se você quer saber como que começou toda essa história e tal, se você quer realmente saber como começou toda essa história, eu vou te contar, mas esqueça toda essa baboseira de tipo David Copperfield e tal. Eu vou contar apenas o que aconteceu no final do ano passado, um pouquinho antes do Natal, e aí começa toda a história. E ele justifica, né, o narrador justifica o começo dessa história, o começo dessa maneira desse livro, dizendo que os pais deles iam ficar loucos se ele contasse toda a história, mas ao longo do livro a gente conhece toda a história do personagem. Mas o começo é só isso, é só cru, raso, simples e muito moderno, porque é disso que se trata esse livro e é disso que se trata um pouco desse vídeo aqui também, pra gente falar um pouco de modernismo. O livro conta a história de um garoto chamado Holden Caulfield que está passando por uma fase muito difícil na vida dele. Ele foi expulso de vários colégios e chegou no final do ano e ele é expulso novamente de mais um colégio, de um internato, para ser mais específico. É um colégio para gente rica, né, na verdade. O nome tem uma certa conotação negativa em português, mas é uma escola para gente rica, basicamente. E fica perto de Nova York, e aí ele decide simplesmente passar esses dias pouco antes do Natal ali, que ele já não estava na escola, zanzando pela cidade. Ele ganhou o dinheiro da avó e aí ele fica lá andando por Nova York até chegar o dia do Natal e ele poder fingir para os pais dele que assim, ele não foi expulso, que tá tudo bem, que ele só veio passar as férias aí do final do ano. E o plano dele, na cabeça dele, como todo adolescente, como todo bom adolescente, é contar a verdade depois. Então, este problema é um problema para o Holden do futuro, né? Basicamente é isso que ele faz. É genial, né? Se você for parar para pensar. Porque esse livro foi escrito nos anos 50 e, na verdade, ele foi publicado nos anos 50. Ele foi escrito antes disso. Ele foi escrito enquanto o autor estava na guerra, servindo aos Estados Unidos, os aliados. Nada muito trágico, para ser bem honesto, porque ele era meio que tradutor das cartas, tipo, das cartas interceptadas. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Ele traduzia ele recebia os Estados Unidos, né, interceptava cartas ali dos alemães, franceses, enfim, e ele meio que traduzia essas cartas. Acho que era isso que ele fazia, mas o trabalho dele era meio burocrático, assim, ele não. Se bem que existem algumas fotos dele em campo mesmo, né? Porque obviamente não era só isso que ele fazia, né? Mas ele, enfim, no final da guerra ali, nos períodos mais críticos ali do finalzinho, foi isso que ele fez. Mas eu divago, porque que importa é que ele escreveu isso daí numa situação trágica, por assim dizer. E aí, como que isso afeta o livro? Do meu ponto de vista, essa escrita tão crua, tão rasa do Apanhador no Campo de Centeio, do livro inteiro,
se dá porque foi escrito num momento de tensão, né? Ele não sabia se ele ia sobreviver aquilo tudo, então simplesmente escreveu da forma mais rápida, soltou ali todos os seus sentimentos, porque o Holden, né, o personagem principal, ele é um personagem curioso. Ele é um personagem, de certa forma, um pouco misterioso para os nossos padrões. Porque não dá pra gente definir exatamente como que ele é, o que ele fez, entendeu? O que ele tá vivendo. Ele é um personagem que é um garoto rico, né? Daria pra gente dizer que ele é um pouco mimado pelo contexto ali da história, mas a gente aprende e vê que ele não é. E ao longo da narrativa ele justifica alguns dos erros dele, ele sabe que ele está errando, que ele está fazendo uma cagada, mas ele continua fazendo. E ele justifica isso daí, mas logo depois ele admite que ele só estava justificando. Então ele é um personagem que é muito consciente, inclusive, das falhas dele. E é aí que reside o mistério do Holden, porque ele é um personagem que ele reconhece todas as falhas, todos os problemas pelo qual ele está passando, problemas que inclusive ele está criando, não são problemas da vida, assim, não era para ele estar passando por esses problemas, e ele reconhece isso daí, porque ele é um garoto rico, uma família que ama ele, que apoia, mas acontece tudo isso, cara, na vida dele. Isso é o mais curioso, assim, pra mim, é o que mais me chama atenção na história. Ainda hoje, né? Ele é curioso, assim. Mas o que não acontece mais hoje, né? Quando eu leio o Apanhador no Campo Sem Teio, eu hoje, agora aqui, adulto e tal, não acontece mais aquela identificação que acontecia quando eu era adolescente. E eu falei que tem ali um mistério, né? Que o Holden ele é um pouco misterioso. Mas ele só é misterioso porque ele é adolescente. Eu acho que hoje eu vejo assim um pouco desse mistério, mas o que o Salinger, que é o autor do livro, captou é um ar adolescente, assim, um espírito adolescente, uma coisa que só adolescente vive, assim, né? Uma certa rebeldia e tal, algo que não é todo adolescente que vive, na verdade, né? Mas muitos adolescentes vivem, muitos adolescentes acabam se identificando com o Holden, porque a gente se vê numa situação, né, quando a gente é adolescente, na maioria de nós, né, a gente tem uma vida boa, né, a gente não está numa situação, né, principalmente aqui no Brasil, a gente não está numa situação de guerra, a gente não está né, da maioria das pessoas, né, vivem de maneira relativamente confortável. Então, qual que é qual que é a da identificação, né, com o Holden? Porque a gente, de certa forma, quando nós somos adolescentes, falta pra gente os modelos que vão definir a nossa vida, que vão dar sentido pra nossa vida. E é isso que acontece com o Holden, né, basicamente. Ele é um cara que não tem modelos, certo? E isso é um tema muito moderno, tá? Se você for parar pra pensar. Porque o modernismo tratava muito disso, dessa relação do indivíduo com a sociedade e o papel do indivíduo dentro dessa sociedade, né? Uma sociedade muitas vezes já perfeita, né? E aí dentro dessa sociedade perfeita, o que eu faço? Né? Qual que é o meu papel e tal? Como que eu chego lá? Como que eu conquisto, né, um papel relevante dentro dessa sociedade? No Grande Gatsby, o personagem principal é um mentiroso, ele é um caloteiro, basicamente. A gente vê isso daí, né? Em algumas histórias aí do Hemingway, por exemplo, né? Em algumas não, né? Em muitas das histórias do Hemingway há uma certa busca por um sentido, e aí as pessoas entram nas guerras, entram nas revoluções, enfim, buscam esse referencial, esse modelo, entendeu? Que o Holden não tem, e que a maioria dos adolescentes não tem.
Porque eles estão procurando, eles estão buscando, né, o modelo. Só que você não tem naquele momento. Naquele momento você não tem, você está sem modelo, você está sem referencial, porque você está exatamente buscando. Então você está indo ali de um para o outro e tal, enfim. Eu acho que é aí que reside o segredo do Apanhador no Campo de Centeio, do porquê que esse livro é tão bom, porquê que ele perdura tanto tempo, porquê que as pessoas leem e ainda gostam dele, sabe? E é claro, né? Considerando tudo isso, existe uma janela para que você possa gostar desse livro, para que você possa ler e gostar dele. É adolescente, entendeu? Eu acho que você tem que ser adolescente para poder gostar desse livro. Né? Se você for adulto, você provavelmente não vai se identificar com isso daí, porque você já tem os seus modelos, você já definiu assim o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer da sua vida. E o Holden não é um personagem interessante, né, para você, provavelmente não vai ser um personagem interessante. Mas ainda assim, ainda que você já seja um adulto, ainda que você não se identifique com o personagem, ainda que você tenha opiniões críticas ao Holden, é de se admirar algumas coisas dentro do livro. A primeira coisa dela é essa escrita rápida, crua, limpa, né? Não é uma escrita com barrigas, né? A gente fala bastante aqui no Universo Antares dessas barrigas, que a gente escreve coisas desnecessárias. Não é. Tudo ali é necessário, tá? O Holden, aquele livro chegou num nível de simplicidade, no bom sentido, né? Que não tem de onde tirar, né? Tá tudo ali, foi tudo resumido, já tá pronto, tá perfeito. E além disso, né? Além dessa questão, existe uma certa contradição ali dentro, mas que é muito interessante. Ao longo do livro, o Holden detona o cinema. E ele fala por que o cinema é ruim e tal, e que ele não gosta. E ele tem uma opinião bem rasa, né? Todas as opiniões dele são rasas, não são muito profundas. Mas, porque o livro é narrado em primeira pessoa, inclusive, pelo próprio Holden. Então, é um adolescente falando. Só que o livro é muito cinematográfico, de certa forma. Ele adianta... Aquele livro, O Apanhador no Campo de Centeio, adianta certas tendências literárias que permeiam, que existem até hoje e que classificam um livro como bom. Né? Eu falei dessa questão da simplicidade, da redução, né, da falta de barrigas. Isso daí é algo que hoje em dia é muito valorizado, mas na época em que esse livro foi escrito, ainda não estava assim. E muitas dessas coisas, dessas qualidades literárias que a gente valoriza hoje em dia dentro de um livro, que fazem um livro ser bom, ser vendável, só existe por conta do cinema. E aí é curioso, né, que o personagem principal ele detona o cinema, mas ele está escrevendo um livro que abraça muitas das tendências literárias que o cinema acabou mudando. Além disso daí, tem a questão do estilo, né? Dentro do livro há um comentário, né, de que sobre o Ring Lardner. O Holden é fã do Ring Lardner, que é um escritor americano, modernista também e tal, enfim. E ele fala que se você pegar um texto do Ring Lardner, você sabe que ele é um texto do Ring Lardner. E de certa forma isso acontece com o Salinger. Se você pega um texto do Salinger, você sabe que é um texto do Salinger. Tem essa questão da simplicidade e tal, mas tem uma questão da linguagem ser muito muito informal. Talvez seja a melhor forma de descrever, mas a palavra informal não faz jus ao que é a escrita do Salinger, porque ela é informal, claro, mas não é uma informalidade ruim, assim, não é uma informalidade pobre, entendeu? É uma informalidade só, mas é uma informalidade muito boa, assim. É uma informalidade que acaba servindo ao que ele quer passar, entendeu?
E isso acaba trazendo dentro dos textos dele, dentro do Apanhador no Campo de Centeio, mas a gente vê isso daí nos contos também. Um certo ar de legal, maneiro, entendeu? É um autor, é uma escrita legal, sabe? Ela esteticamente, ela é agradável, ela é interessante, ela é bonita e muito maleável, assim, é algo que você lendo assim você se sente maneiro de certa forma, entendeu? Todos os cenários, as descrições dos cenários, a forma como é tudo construído, como os personagens são descritos, acaba trazendo essa dimensão de ser algo muito muito maneiro, muito legal, entendeu? Eu não sei se isso daí é muito meu, né, das minhas leituras, eu que estou carregando muito daquilo, e aí eu acho aqueles cenários, aquelas personagens, aquelas descrições ali muito legais, mas é algo que a gente vê assim dentro da crítica ao Salinger. A crítica acaba fazendo essa comparação, acaba dizendo que é uma escrita muito legal, é um personagem muito maneiro, assim por se dizer. E o curioso é que já datado, né, algo que tá aí foi escrito aí nos anos 50, 40, entre os anos 50 e 40 até. Eu não sei se ele chegou a escrever até os anos 60. Enfim, é datado, é completamente datado. Mas ainda carrega algo de legal. Por quê? As descrições não são feitas de maneira. Aí é uma qualidade do autor mesmo, né? Porque ele está descrevendo coisas que são datadas, são ali da época dele, mas ele está carregando com essa escrita com adjetivos, com palavras, com uma forma de descrição que supera aquele período, entendeu? E isso é uma qualidade que a gente consegue admirar mesmo sem se identificar pessoalmente com o texto, entendeu? Então, fica essa dica aí pra vocês, o Apanhador no Campo de Centeio. O que mais que eu posso dizer? Claro, né, cara, os personagens assim que ele criou, apesar de você não... Beleza, você não se identifica com o Holden, mas é impossível você não rir de alguns momentos, você não rir de alguns personagens, algumas pessoas que estão ali ao redor do Holden. A gente tem ali pessoas, né, garotos ali da mesma idade que ele. Além disso, a gente tem pessoas em Nova York, então você tem ali situações que são muito... algumas situações são trágicas, mas elas acabam sendo tragicômicas pela forma como o Holden lida com essas situações. Então tem um momento, por exemplo, que ele apanha de um cafetão. E aí, pô, ele tá apanhando de um cafetão, né? Que situação degradante para um cara. Mas após esse momento degradante, ele acaba se olhando no espelho e ele vê ali tudo manchado, e aí ele acaba se imaginando como se ele fosse um grande vilão de uma história de máfia, alguma coisa assim. Então enfim, é uma coisa de adolescente e tal, mas você tem que, sabe, é legal, entendeu? É identificável, sabe? Isso daí, porque todo mundo foi adolescente, todo mundo foi besta, assim, todo mundo utilizou esse tipo de subterfúgio mental para poder escapar de uma situação degradante, sabe? E você poder esquecer essa situação de alguma forma, parar de sentir vergonha por aquilo. Então, enfim, os personagens, situações. Tem a irmã do Holden, que é uma coisa incrível, é uma força literária avassaladora, assim. Quando o Holden descreve ela de maneira que a exalta, mas quando ela aparece, ela é de fato tudo isso, sabe? Você confirma assim, pô, essa menina é incrível. Eu queria ter uma irmã assim, eu queria ter uma filha assim, sei lá. Mas mesmo que não rola toda essa identificação, é muito bem escrito. Assim, a forma como ele descreve a Phoebe, né, e as coisas que a Phoebe faz. O momento quando eles se encontram, o Holden vai dar um presente para ela e ele quebra esse presente porque ele tá vivendo um desastre completo, né? E aí ela guarda, ela
pega ali os pedaços desse presente e fala, não, tudo bem, eu vou guardar. É, tem carinho e tal, sabe? Então é muito bonito a relação dos dois. E é muito bonita a forma como ela lida com esse irmão problemático, assim. E nada mais justo do que o livro terminar com ela, entendeu? E o livro termina com ela, de fato. Então, isso é. Enfim. E nada mais justo do que terminar esse vídeo com ela. Porque esse vídeo tá gigante, cara. Tem 20 minutos. E eu acho que eu não falei nada. Eu não falei muita coisa mesmo. Mas acho que isso faz jus ao Apanhador no Campo Centeio. Assim, você falar bastante sobre esse livro e acabar não falando nada. Porque é um livro que tem que ser experimentado, tem que ser vivido. Entendeu? Só assim que faz sentido. Então, é isso. Meu nome é Lisboa. Você está no canal do Universo Antares. Faça como o Papa Francisco e se inscreva nesse canal. E é isso, um abraço aí pra Débora Bocó e pra bonitona lá do vídeo do Panda. E é isso. E volte Panda, cara. Libertem o Panda, por favor. Vamos fazer essa campanha. Libertem o Panda.